Pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, professor. Estamos sim. Eu só estou tentando conectar o computador por causa do slide, que eu tô falando aqui agora pelo celular. Não está conseguindo conectar. Já tem algum tempo alguns professores estão reclamando dessa morosidade da Microsoft. Parece que eles estão. Acho que agora vai conseguir. Parece que estão sobrecarregados demais, sabe? Então fica esse problema, né? Mas, olha lá, tá vendo? Deu. Tentar de novo. Mas nós vamos tentando aqui. Só mais um pouquinho, tá, pessoal? Tranquilo. Pessoal, parece que agora eu vou conseguir, tá? Estou tentando conectar aqui, mas tá osso. Ô Lara, eu vi lá a sua questão das suas horas complementares. É, os tecnólogos também têm, não tem? Tem, não tem? Boa noite, professor. Eu não entendi. Você pode repetir? Os tecnólogos, os CSTs, também têm horas complementares para efeito de colação, não é isso? Eu acredito que sim, né? Porque aparece lá, mas todos os que eu já anexei, nenhum aparece. Aí depois eu te dar uma dica, olha com a coordenadora depois, porque todo o processo que se encaminha vai para a coordenação, tá? E aí pode ser que ela esteja acumulando uma questão de demanda, aumentar mais a demanda para depois lançar tudo de uma vez, tá? Pode ser isso, Ah, beleza. tá? Mas aí Porque já foram aceitos, só não aparece lá. foram aceitos, né? Ok. Então é questão de lançamento mesmo, viu? Ah, então beleza. Pessoal, acho que agora tá ok. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Tá meio lento, mas eu acho que apareceu. Para mim aparece. Joia. Então, beleza. Vamos continuar. Vamos começar então, pessoal. E à medida que for chegando, pessoal, eu vou admitindo aqui, tá? Se chegar também, né? Tem isso também. A turma de sexta-feira tá mais relapso, assim, tá mais. Ainda mais pessoal de administração, né? Participa menos. Mas vamos lá. Pessoal, boa noite, então, né? De qualquer forma, boa noite. Vamos que vamos, todo mundo que está aqui agora. Antes de começar, deixa eu falar rapidamente sobre a questão da prova, depois eu repito isso para o pessoal que chegar depois, tá, gente? Teve algumas questões que foram levantadas junto à coordenação, algumas questões do formato da prova. Teve vários professores discutindo, querendo fazer prova fechada, múltipla escolha, aquela coisa que você tem que entrar num determinado tempo programado e responder em determinado tempo. Eu particularmente, mediante a situação que a gente está, eu sou meio contra isso,
porque acaba criando um estresse no aluno que nesse momento eu acho desnecessário. E aí eu até falei sobre a questão das questões abertas, eu acho que funcionou bem, o nível de respostas foram ótimos. Teve aluno que realmente não fez, teve aluno que sempre fica um pouco a desejar, mas a maioria, assim, esmagadora maioria, foi uma coisa interessante, eu achei que foi muito produtivo. E o aluno tendo mais um tempo, assim, uma semana para elaborar uma resposta, então ela acabou que ficaram respostas melhores do que eu esperava particularmente, tá? Não desmerecendo os alunos, tá, gente? Mas é porque realmente o aluno tem uma dificuldade em escrita que é impressionante e, querendo ou não, desenvolveram textos ótimos nas respostas. Só que tem que os professores falam que, como a gente tem que lançar a nota já no sábado, dia 20, por exemplo, quem for aplicar a prova dia 19, que é o nosso caso, eu vou ter apenas assim, uma noite e um dia para poder corrigir todo mundo. Ok, né? Mas aí tem esse processo, sim, claro que é demorado, mas ao mesmo tempo eu sou meio contra essa coisa da prova do pessoal fazer. Então, provavelmente, pessoal, na próxima aula eu lanço as perguntas. Nossa próxima aula, quer ver que dia que vai ser? Dia 5, né? Ou seja, se eu lançar a minha proposta, que eu vou ver se a coordenação aceita, se eu lançar a prova para vocês dia 5, vocês me entregarem ela tipo com 10 dias. Então, lá para o dia 15, 16, vocês me entregariam essas respostas, porque aí dá tempo de eu corrigir aquela coisa toda, mantendo aquele mesmo formato. O que vocês acham a respeito, vocês que estão aqui? Rodrigo, eu prefiro da forma que você está estipulando. Dá um prazo para a gente conseguir elaborar as respostas. Pois é, aí não teria problema mesmo se fosse para entregar antes do dia 19, não, né, Aline? Não teria problema para vocês. Ou seja, em vez de dar uma semana, eu daria 10 dias, né? E ainda assim seria antes do dia 19. Sim, seria ótimo, assim, porque Ah. dá um dia e no outro dia, no mesmo dia a gente já ter que enviar a resposta, eu acho mais difícil. Não, e aquela coisa, assim, você clicou, você tem tipo assim 1 hora para fazer a prova. Se você não entregar nesse prazo de 1 hora, você fica com a nota comprometida, né? É uma técnica, tá, gente? Eu não vou desmerecer o professor que adota isso, não é essa questão aqui. Mas eu acho que nesse momento, alguns alunos têm dificuldade de acesso, então eu acho que a gente tem que tentar pensar nisso, tá? Então por isso que eu estou dando essa sugestão aqui. Para o Zé, mais só ok, gente? Para mim tá ok, professor. Até porque tem hora que a internet tá boa, tem hora que ela cai, aí você já viu, né? Aí Exatamente. uma hora só, perigoso Não, é e vai que na hora comprometer. da prova dá problema de internet, igual que agora, custeia conectar, entendeu? Então fica né, complicado. Ô, Marcos, você ia falar também? Eu estou aqui, pessoal. Pois é. Rodrigo. Então, gente, conforme for, tá, os demais só ok, né, gente? Tranquilos? Ô, Rodrigo, no seria, por exemplo, igual a interativa. A interativa, quando eu clico nela, tem 3 horas para, mais ou menos 3 horas para fazer ela. Então, o que acontece? Por exemplo, em casa eu tenho cachorro, e geralmente, de vez em quando, ela bate na tomada aqui de casa e desliga tudo. No caso, teria como, por exemplo, eu começar a fazer ela de novo, ou eles não dariam essa oportunidade? Você sabe dizer? Você fala em relação à interativa? Interativo. Eu não sei, Gustavo, você já saiu a resolução. Na reunião dos coordenadores, eles falaram que talvez vocês vão ter 24 horas para entregar a prova. Ela vai ser por dia, não sei se já saiu um comunicado a esse respeito, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que a prova ela vai começar dia 4 e vai até o dia 10. Vamos supor que vocês vão fazer uma prova que é do dia 4. Da 0 hora do dia 4 até as 11h45, 23h45, vocês vão ter 23 horas e 45 minutos para fazer a prova ao longo do dia. Na hora do almoço, onde vocês quiserem. Aí sim parece. Agora, eu não sei como é que é esse processo. Se no meio da prova, se cair, se o sistema automaticamente ele salva o que já foi feito e permite prosseguir. Pode ser um questionamento interessante, que eu estou até anotando aqui para levar para a coordenação, que eu acho que é um caso interessante de se avaliar sim, caso aconteça. Né? Eu acredito que o método é bem melhor, porque vai que acontece, né? Vai que acontece.
Agora, a grande questão é que na prova presencial, a autonomia do professor. Então, assim, se eles me autorizarem, gente, por exemplo, eu já estou com as questões prontas, mas não me autorizaram a entregar antes. Que tem que ser uma semana antes. Eu vou bater o pé em relação a esse processo de entregar antes, para vocês me entregarem antes, aí privilegia essa questão da escrita mesmo, do texto, e aí vocês vão ter 10 dias para realizar a prova e me entregam antes, de maneira que eu consiga corrigir até o dia 19, que seria o dia da... Aí, de repente, eu lanço a nota no dia 19, a nota de cada turma, ou seja, a turma que é de sexta, eu lanço a nota no dia 19. Seria essa proposta, mais ou menos. Pode ser, então, eu entendo que todo mundo está de acordo com isso, então, né? Eu só vou tentar sensibilizar os coordenadores. Pode ser, então, né? Perfeito. Por mim, sim. Bacana, gente, porque aí contempla todo mundo, né? O prazo para preencher, se tiver algum problema, né, Gustavo? Por exemplo, nesse meu sistema, não tem problema, você pode começar a fazer, se quiser emendar depois, acrescentar, não tem problema, pode até, teve gente que entregou 2, 3 respostas, então eu acho que fica um pouco mais flexível, fica melhor. Então eu vou manter isso aqui, gente, e vou tentar convencer os coordenadores a essa questão, beleza? Bom, então vamos lá. Estamos caminhando, chegamos finalmente. Se bem que fala assim, chegamos finalmente, parece que foi ruim, né? Claro que, mediante esse problema todo, né, gente, assim, eu, na verdade, fico até triste quando as aulas acabam, né? Então, essa é a nossa última aulinha, dentro de todo esse processo de tentar levar o processo. A gente acabou concluindo todo o conteúdo, eu acho que isso que é o principal. Agradeço demais a boa vontade de vocês de entenderem o processo e de se disporem a participar das aulas remotamente. Eu sei que não é fácil para todo mundo, é um processo de adaptação para vocês, para nós professores, para a direção, para todo mundo, mas eu acho que no final a Pitágoras ela conseguiu fazer um processo de preencher um pouco as atividades, até como forma de saúde mental para quem está em isolamento total, até como forma de não perder o conteúdo, que eu acho que é o mais importante, né? Vários de vocês já estão no 4º período, imagina, então, já tem todo um processo de formatura, já tem toda uma questão vinculada a isso. Então, que bom que a gente conseguiu chegar até o finalzinho, tá, gente? E hoje a gente vai ver a aula 4.3, 4.4, são aulas simples, tá, gente? Eu falo que nessa parte agora é uma matéria mais de complementação dos cuidados que nós devemos ter no processo logístico, tá? E a 4.3 vai trabalhar exatamente sobre a questão dessa medição de desempenho, né, de todas as etapas logísticas e depois a questão do cálculo dos custos logísticos, tá? O material, ele não é ruim, tá, gente? Tem hora que o pessoal fala assim, ele é simplório demais. Não é que ele é simplório, ele é genérico, mas, ao mesmo tempo, ele é básico para todo e qualquer processo logístico que vocês vierem a realizar ou executar, tá? Então, ele serve como uma referência interessante dos principais processos que vocês têm que estar atentos, né, dentro da gerência logística, caso vocês venham, e eu torço que vocês venham a ocupar isso e, em breve, estarem trabalhando diretamente com isso, tá? Hoje saiu o resultado do trimestre, o Brasil não foi muito bem, pensando que a pandemia, o problema é que saiu o resultado do primeiro trimestre, que é até março, ou seja, ainda não pegou nem o processo da pandemia. Então, vai vir depois, abril, maio, junho, que pode ser um afundamento aí significativo. Sinal de que abre mais uma necessidade da gente repensar os investimentos no Brasil, e isso implica em logística atuando plenamente. Então, vamos lá, gente. Dentro do processo da medição de desempenho, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Isso é uma premissa lógica, né? O que não é gerenciado não pode ser melhorado. Então, olha como que eu preciso de indicadores, de medir o desempenho, de medir as ferramentas, de medir as atividades, saber se estão de acordo com as metas, né? Se elas estão dentro do planejado, para que eu consiga gerenciar aquilo que está em andamento ou aquilo que não está legal,
né, propondo melhorias, e com essas melhorias, né, eu continuo mantendo o mercado, diferenciais competitivos, estratégias e uma série de questões. Então tá lá, se não mantenho um processo de melhorias, em breve deixarei de existir. Isso é um processo básico em qualquer empresa, tá, gente? Por isso as organizações elas precisam acompanhar e controlar decisivamente. Gente, isso não é só para logística não, tá? Para qualquer etapa, qualquer processo, você tem que trabalhar isso. Mas principalmente nas questões logísticas, porque como a gente viu ao longo da disciplina, a logística ela tem ocupado e tem controlado outras áreas que antes eram exclusivas de outros departamentos. Então, hoje o marketing não trabalha sem a logística, vendas não trabalha sem logística, todo o processo estratégico passa pelas questões logísticas. Então, olha como que cada vez mais eu tenho que estar antenado em todas as informações que eu possuo, aquelas que eu preciso acompanhar para poder me reorganizar, se for o caso, ou organizar naquilo que eu ainda não tenho, objetivando sempre crescimento, sempre melhoria, tá? Então, as organizações elas precisam acompanhar e controlar, principalmente, seus planos e metas, todo o planejamento que foi construído, se está de acordo com os ideais, com o escopo, com tudo aquilo que foi pensado, desejado, vislumbrado, né, em algum momento da construção do planejamento estratégico, se está no caminho certo, né? E para isso eu tenho que saber se todas as metas que foram criadas, os percentuais de atingimento, todas as etapas, elas foram plenamente cumpridas. Outra coisa que eu tenho que acompanhar se os serviços acordados junto aos clientes, né, lembrando que é processo de nível de serviço, está tendo resultado positivo, uma vez que eu estou ofertando algo além do produto em si, algo além da prestação de serviço em si. Então, como é que está o processo do nível de serviço? Ele está conseguindo chegar no meu consumidor final da forma como eu esperava? Precisa de alguma mudança? Né? Pode ser uma coisa básica, gente. De repente eu estou errando na entrega do produto, ou estou demorando na entrega do produto. Então, eu preciso de indicadores quanto a isso para poder, então, avaliar as melhorias necessárias nesse tocante aí. Tem que acompanhar os resultados, né? Todos os principais resultados, bons e ruins, para saber o que fazer, né? Se é bom, como manter e até melhorar, se é ruim, o que não fazer, né? E como evitar, né, desses resultados ruins, tá? Outro processo, o atendimento das expectativas, né, e devidas correções e intervenções quando necessário. Lembrem, toda empresa trabalha com expectativa do cliente final, dos stakeholders, dos funcionários internos, dos patrocinadores, de todo o corpo administrativo, né? Então, todo esse processo eu estou lidando o tempo todo com expectativas. E aí eu preciso sempre saber trabalhar com essas expectativas, pontuá-las quando é o caso, corrigir, realizar determinadas intervenções para efeito de melhoria quando necessário, tá, gente? E isso que é interessante, porque sem esse processo, né, então isso vale para um processo gerencial ou de planejamento, se eu não tiver medições, indicadores, índices em relação a todo o desempenho, de qualquer que seja a etapa, né, eu estou comprometendo aí a falhar. E um dos processos que a gente vai utilizar é os chamados indicadores de desempenho logístico, ou indicadores chaves de desempenho, que a gente chama, né, no tradicional de KPIs, né? Hoje, as grandes empresas e corporações, elas trabalham com os KPIs, e o interessante dos KPIs é porque eles são indicadores que eu mesmo crio, então dentro daquilo que eu construí, olha que interessante, eu não estou usando de nenhum modelo, nem de nenhum padrão. Acaba que eu mesmo defino quais são os indicadores e onde eu quero chegar, os percentuais que eu quero atingir, e eu mesmo estabeleço essas medidas e eu mesmo tento buscar atingi-las dentro do possível. Por isso que é interessante os KPIs, porque eles acabam
sendo o resultado de todo um processo construído visando um objetivo fim, tá? Assim, e aí um determinado fim. Então, esses indicadores, eles são próprios, claro que você tem várias práticas comuns, tá, gente? Assim, muitos dos KPIs podem até ser copiados, mas o interessante é que eles são adequados e adaptados de acordo com as realidades, né? E eles vão monitorar principalmente todas as atividades logísticas internas e externas e as qualidades de prestações de atendimento de serviços dessas atividades logísticas. E aqui eu já pegando, gente, o KPI ele vale para qualquer processo, mas a gente está fazendo aqui agora exclusivamente no processo da logística, tá? É claro que o nome está lá, Indicadores de Desempenho Logístico, isso está de acordo com o livro, ele não é só um indicador de desempenho logístico, ele é um indicador-chave de desempenho, que serve para qualquer função, seja no marketing, na contabilidade, qualquer um. Mas a gente vai ver aqui agora na questão do desempenho logístico, que é o nosso objeto aqui, tá? Então, do ponto de vista do âmbito interno, quais são os processos que eu tenho que estar antenado? Então, monitorar todo o desempenho, né? Questão de estoque, ruptura de estoque, questão de entrega, transporte, uma série de processos internos, e o externo, que é principalmente os serviços prestados, né? Seja por fornecedores, né? Principalmente fornecedores, por exemplo, varejistas que às vezes eu estou expondo ou apresentando em determinado lugar. Então é muito comum isso, de você às vezes estar falando num processo de produção em que você tem vários franqueados ou vários parceiros que vão comercializar seus produtos. Então você pode fazer um monitoramento não só dos fornecedores, né, específicos, uma série de produtos entregues, mas também dessa questão da exposição dos nossos produtos, por exemplo, em determinados atacadistas, clientes finais, que vão passar isso para o consumidor final. Então, o importante é medir, essa que é a questão. E os indicadores, eles vão ser lá, eles são desenvolvidos pelas empresas, então esse que eu falei, eles são selecionados, criados e adaptados de acordo com cada empresa, com o tamanho de cada empresa, né? Então, eu mesmo, e aí que é interessante, porque a gente mesmo desenvolve aquilo que eu quero atingir, né? Qual que é a vantagem disso? Eu não me baseio em nenhum modelo pronto, então eu não tenho que estar prestando conta de algo que pode ser fora da realidade cultural do estado onde eu moro, pode ser fora da realidade econômica da cidade onde eu moro. Então, você tem uma série de questões que você tem que adaptar, né? O que importa é eu criar os KPIs, ou seja, ok, mas aí quais vão ser eles e de que maneira, em qual percentual, isso depende de cada uma, né? Então, são realizadas várias análises, os resultados influenciam, né, o resultado dessas medidas, esses desempenhos, eles vão municiar todo e qualquer processo analítico de tomada de decisão. Então, cada vez mais a informação passa a ser, né, um ativo da empresa, o rigor dessa informação, o cuidado dessa informação, principalmente pelos indicadores, então eles têm que ser construídos de uma forma extremamente bem feita, em que a acurácia, né, a realidade das informações saltem aos olhos nesse processo, porque isso vai resultar em várias tomadas de decisão. Então, no desempenho logístico interno, quais são os principais indicadores, né, que estão divididos em 4 áreas-chave? Eu vou ter aí o atendimento do pedido do cliente, gestão de estoques, armazenagem e gestão de transportes. Então, não está muito diferente daquele cerne do processo logístico, né, gente? Daquilo que é o principal no logístico, mas entrou aí uma particularidade que é a questão do atendimento do pedido do cliente. Por quê? A razão de ser da produção ou da prestação de serviço passa pelo, né, pedido do cliente, pelo atendimento ao cliente. Então, dentro de alguns, gente, no livro vai estar até muito mais detalhado esse processo. Até os exemplos, em alguns casos, tem até, por exemplo, os percentuais. Por exemplo, taxa de atendimento do pedido, que é o 4º item aí, ou percentual de entregas no prazo. Eu crio lá, por exemplo, que eu quero criar uma meta de 90% das minhas entregas. Eu acho pouco, tá, gente? Mas estou dando um exemplo que é muito factível.
90% das minhas entregas têm que ser realizadas no prazo de acordo com a expectativa do cliente. E aí você vai medir isso. Ok, de todas as minhas entregas, quantas eu consegui entregar no prazo? Para ver se a gente atingiu essa determinada meta ou não. Não atingiu. Aí que você vai levantar uma série de questões, árvores de problemas e tudo mais. Olha, qual foi o problema? Por que não atingiu? É problema de transporte, frota interna, frota terceirizada, funcionários, questão de carga e descarga, produção, embalagem. Então, pode ser uma série de fatores que comprometeram, por exemplo, um indicador que, querendo ou não, passa a ser extremamente estratégico, né, gente? Então, por exemplo, percentual de pedidos, o segundo item aí no atendimento do pedido do cliente, percentual de pedidos completos e no prazo, né? Pedidos que foram feitos, finalizados, despachados, entregues, cumprindo o prazo. Então, é o mínimo que o cliente espera, é o mínimo que uma empresa séria, né, se dispõe a fazer, né? Não estou dizendo que é fácil, claro que tem problemas, tem uma série... Não, se você for depender muito da questão do transporte, pode ter atraso, não estou dizendo que não tenha, tá, gente? Mas por isso que é o indicador, ou seja, eu tenho que tentar atingir, né, determinados percentuais, e aí, nesses exemplos que estão aí, tá, gente, você tem uma série de detalhamentos lá no livro e alguns percentuais. Lembrando, esses percentuais são um modelo adotado por uma determinada empresa. Pode ser diferente nas suas, né, de onde vocês trabalham. O percentual de ciclo dividido pode ser diferente, de pedido perfeito pode ser diferente. Então, tem todo um processo. Então, o pedido perfeito são os pedidos plenamente realizados, fechados, comprometidos, percentual de pedidos completos e no prazo, a gente já viu, de entregas no prazo. Então, olha as medidas interessantes aí. A taxa de atendimento do pedido, então, como é que está o processo de atender o pedido em menos de 24 horas, por exemplo? Então, você vai ter lá um processo de acompanhar, e aí você tem uma taxa mesmo de parâmetro, né, que vai ditar o quanto que você fez, produziu ou não. Né? E o tempo de ciclo de um pedido, né? Desde a hora que ele é feito até o momento que ele é finalizado, quanto tempo que levou, como é que está isso, as etapas e as atividades estão funcionando bem ou não. Então, tudo isso vai gerar informação. Então, lembrando, gente, o pessoal às vezes tem muita resistência em trabalhar com indicadores ou com índices, cada vez mais, né? Alguns de vocês estão fazendo sistema de informações, né, gerenciais, outros já fizeram, mas cada vez mais eu preciso medir meus desempenhos e eles vão ser feitos em cima de indicadores, porque além de ser mais fácil, ele gera uma linguagem que ela é comum a todo mundo, de fácil entendimento e de fácil motivação para que todo mundo consiga bater meta, por exemplo, bater os indicadores. Você tem até premiação, você tem até bonificação quando você tem alguns atingimentos de metas. Não que isso tenha que ser, né, a razão de ser e acontecer, tá, gente? Mas algumas empresas, como dependendo das demandas, tem uma série de questões específicas voltadas para isso, tá? Como forma de estimular, por exemplo, esse processo todo. Então, outra área interna, logística interna, vai ser a questão da gestão de estoques, que a gente já viu todo o processo de gerenciamento. Então, além daquelas questões que a gente viu do gerenciamento de estoque, eu também vou criar os indicadores para isso, né? Então, por exemplo, o tempo de dock to stock, né? Por exemplo, desde a hora que chega um carregamento de um fornecedor, quanto tempo que ele ficou até ser totalmente armazenado nos estoques, totalmente incluído no meu sistema de estoque, né? Parece que não, é uma rotina que, se eu demorar demais, compromete meu processo de venda, compromete meu processo de produção. Então, tem que ter um estímulo de um indicador para saber quanto tempo que eu gasto, por exemplo, para armazenar, etiquetar, criar o endereço de armazenagem de estoque, em qual prateleira, em qual estante, em qual corredor. Então, você tem todo um processo aí que acaba criando, que reflete claramente a expertise, por exemplo, de quem já trabalha com isso e como que eu domino de determinadas funções nesse tocante aí, tá? Outra questão da acuracidade do inventário, né? O inventário que está registrado no sistema, ele é exato? Ele garante exatamente as informações, né? Porque é muito comum, gente, às vezes alguém faz uma venda e esquece de lançar.
E se esqueceu de lançar, depois, gente, eu tinha um chefe meu que falava que era ótimo, assim, que depois nem Deus lembra, né? E aí chega num ponto que se você não lançou na hora, deixou para lançar depois, tudo mais, passou um dia, tem outros processos, outras demandas, outras coisas, né? Acaba que então o seu inventário vai ficar comprometido. Pode estar acusando lá uma série de informações que, na verdade, na realidade, não tem. Então, eu tenho um indicador para saber se eu estou tendo quebra de inventário ou não, se eu estou conseguindo medir exatamente, né, fielmente, se o meu inventário registra exatamente aquilo que eu tenho, né? O stockout, por exemplo, todo o processo do estoque para sair a entrega, a demanda e tudo mais, quanto tempo que gasta, quanto tempo que eu consigo fazer esse processo, até para sair, para dar baixa, para colocar e carregar um determinado caminhão, por exemplo, tudo isso vai fazer parte. Percentual de estoque indisponível para venda, então eu tenho que controlar exatamente aquilo que está disponível, registrar esse processo, controlar isso, para poder então gerar no meu departamento de vendas o que eu tenho, o que me permite, o que não tenho, né? A utilização da capacidade de estocagem, eu tenho quantos por cento de espaço livre no meu armazém 2, por exemplo, ou no meu terceiro armazém. Então, tudo isso, eu já tenho um caminhão em andamento indo para o meu armazém 3, que está localizado estrategicamente no Nordeste. Esse caminhão já está considerando como estoque que vai chegar lá. Então, esse caminhão mais o estoque que eu tenho lá, eu tenho quanto? Eu tenho capacidade? Eu tenho... ou vou ter problema de armazenagem, por exemplo, né? Ou tem espaço demais sobrando e tudo mais. Então, são informações, de repente eu tenho muito espaço sobrando, e aí eu começo a perceber que de repente não é estratégico para mim ter um armazém naquela localidade, porque não há demanda, não há pedido, não há entrega, não há uma série de questões. Então, olha as informações, os indicadores chegando para municiar aí, tomar de decisões. E questão de visibilidade dos estoques, né? Tudo que eu tenho, como é que está o processo, se tem na reserva, se não está. Então, toda essa questão envolvendo gestão de estoques. Processo de armazenagem, aí todo o processo de pedidos feito por hora, o custo por pedido, a movimentação e armazenagem como um percentual de vendas. Então, como é que está o processo de vender um produto? Como é que se dá a questão da movimentação e da estocagem, da armazenagem? Quanto que é o custo disso? Quantas pessoas envolvidas para descarregar ou não um caminhão? O tempo médio de carga e descarga. Isso são informações preciosas que vão alavancar, por exemplo, toda a minha capacidade de dar conta de atender ou não determinados clientes, por exemplo. Tempo médio de permanência do veículo de transporte. Então, chegou um caminhão para descarregar ou para poder ser carregado. Então, quanto tempo que ele fica? Porque ele ficando ali compromete a entrega, compromete uma série ou a busca de novos produtos, ou compromete a chegada de novos caminhões, porque eu tenho o pátio cheio, por exemplo. Então, eu tenho todo um planejamento que envolve, inclusive, o tempo médio de conseguir carregar ou descarregar um caminhão, por exemplo, qualquer que seja o veículo, no meu pátio, porque garante eu criar uma estruturação de atendimento para as demais atividades, para os demais, né, transportes que vão chegar, né? E se eu vou utilizar equipamentos de movimentação ou não, de acordo com o tamanho dos produtos, da carga, dos insumos, dos produtos acabados. Então, como é que é esse processo? O trânsito de movimentação dos meus maquinários acaba atrapalhando ou não? Como é que é esse processo? Eu utilizo plenamente ou não? Porque aí isso vai dimensionar, inclusive, se eu tenho que programar novas compras ou não. Não, mas o equipamento que eu tenho está ocioso, né? Então, olha a informação através de indicadores chegando sobre essas questões, tá? Isso aqui, gente, é dentro de uma realidade que o livro apresenta. Pode ter outras, tá? Tempo de entrega, tempo de deslocamento, uma série de questões que vocês podem depois acrescentar. O principal é ter a noção de fazer indicador. Na gestão de transporte, e aí só para citar os exemplos também, o custo de transporte como percentual das vendas. Então, como é que está lá? Dentro do meu processo de venda, então eu vendi X mil produtos, qual que é o custo do transporte para a entrega, né? Mesmo que eu não cobre um frete, que eu entregue esse produto como um nível de serviço, por exemplo,
qual que é o custo, né, desse transporte, que no final das contas vai ser descontado do meu total de vendas, né? É uma informação preciosa, porque de repente eu estou tendo um custo caro, né, com transporte para entrega e que é mais barato, de repente, criar um apoio logístico, ou terceirizar, por exemplo, né? O custo do frete por uma unidade expedida, qual que é o impacto disso ou não? O frete, ele me ajuda a vender mais ou me ajuda a vender menos? O fato de eu cobrar um frete, dependendo do tipo de unidade expedida, do produto que eu estou encaminhando, ele assusta ou não? Então, olha as informações. Coletas no prazo, utilização da capacidade de carga de caminhões, avarias durante o transporte, né? É um indicador importantíssimo. De repente, eu estou com mão de obra ou equipamento que está provocando avaria no meu transporte, no meu produto durante o transporte, né? Não conformidades em transportes, uma série de questões que estão comprometendo lá o processo das demandas do próprio transporte, seja desde custo a impacto, rodovia, uma série de questões que podem afetar, né? A coracidade no conhecimento de frete, né? De você saber exatamente quanto que é o valor do frete nas tabelas de frete. Até recentemente estava mudando quase que toda semana as tabelas de frete, né? Por causa do aumento do diesel e tudo mais, o impacto do diesel. Então eu tenho que saber exatamente, dependendo da região, quanto que é o valor do frete, dimensionar isso num processo para saber se vale a pena, né, cobrar, ter até um processo de um depósito na região, de você criar uma estrutura em que você leva uma quantidade maior para poder otimizar o valor do frete, né, nesse local ou nessa região. Então você tem uma série de informações. Então, deu para entender, gente, que o processo de medir, né, através de indicadores, todo o desempenho logístico, ele é vital, né, principalmente para um daqueles pilares que a gente tem trabalhado exaustivamente na disciplina, que é a questão da redução do custo logístico, que é a redução dos vários custos internos, né, alavancando, aumentando a lucratividade da empresa nessas observações desses pequenos detalhes. Então, olha como que isso passa a ser extremamente necessário e proveitoso. Quanto à relação do desempenho logístico externo, gente, é muita questão principalmente desempenho de fornecedor mesmo, né? Então eu vou ter lá a satisfação do cliente proporcionada por toda a cadeia de suprimentos. Então eu levo em conta desde o meu fornecedor que me traz insumo, então eu vou criar uma série de indicadores para medir esse papel desse fornecedor, tempo de entrega, ao tipo de entrega, se a qualidade dos produtos entregados e tudo mais, todo o processo de atender e entregar para um centro de distribuição, o tempo que eu gastei, a questão da localização. Então você tem uma série de informações que acabam resultando principalmente no processo. Por mais que seja uma cadeia de suprimentos da sua empresa, você tem um processo de avaliar externamente, porque você está levando em conta o quê? Todo o processo, né, resultando no final da satisfação do cliente. Então, como é que foi o processo de entrega até esse cliente? Como é que foi a questão de satisfação? Se eu tenho um apoio logístico, ele foi eficaz ou não foi, né? Então, você tem todo esse processo de avaliar isso. É muito comum quando vocês realizam alguma compra, logo depois tem um questionário para saber do tipo de... questionário, gente, ou uma perguntinha básica para saber se você ficou satisfeito. Uma pergunta, às vezes, uma só, né? Você ficou satisfeito com essa aquisição, com essa compra, né? Se sim ou não, aí abre até uma questão de um texto, mas olha um retorno interessante você avaliar isso. Então, isso passa a ser um indicador também, tá? Portanto, os indicadores de desempenho logístico, eles vêm muito, gente, né? Quase, né? Naturalmente, eles são oriundos desse processo do sistema de informações, gerenciais ou não, a mesma forma como eu vou buscar as informações, em que eu vou trabalhar os dados, transformar tudo isso em conhecimento, numa gestão do conhecimento, tudo isso vai garantir, então, todo um processo de eu me reestruturar do ponto de vista de desempenho, né? Principalmente nas questões dos processos logísticos. Então, para isso, eu tenho que ter cada vez mais uma acuracidade dos dados fornecidos, então eles têm que ser os mais exatos possíveis, os mais próximos da realidade, para que eu não tenha erro nem susto
nem decepções com qualquer que seja o processo, então é trabalhar atentamente com o tipo de informação que chega e a precisão dessas informações para me nortear, seja no sucesso, seja nos problemas, né? E daí eu conseguir tirar os melhores resultados. E eu tenho que ter a garantia que esses indicadores vão representar o real desempenho das atividades logísticas, né? Que não é difícil, tá, gente? É aquela coisa de medir, né, claramente, né, todo o processo, todos os processos logísticos, as atividades logísticas, e se elas estão, de fato, desempenhando o papel. Então, não se esqueçam, trabalhar com logística é trabalhar com informação, informação na ponta da língua o tempo todo. Então, vocês vão ter que ter uma velocidade, eu acho que faltou aí, talvez, a questão da velocidade, tá, gente? É trabalhar o tempo todo com informações precisas, sérias, orientadas. A gente não tem que temer a informação que pode ser ruim, pelo contrário, ela vira uma oportunidade de melhoria de algum processo interno que não está funcionando, né? De busca de soluções, e aí sim vocês vão ser cobrados, tenho certeza disso plenamente, sobre a forma, né, assertiva que vocês dão essas informações, esses indicadores, tá? Assim que você faz a medição, tem todo o processo de monitoramento e controle dos indicadores. Então, monitorar mesmo, para saber se está de acordo ou não, controlar os indicadores até para poder mudar aquilo que precisa. Então, tão importante quanto buscar alcançar a meta, qualquer que tenha sido ela, né, os percentuais que foram traçados ou não, é preciso definir os limites dentre os quais os indicadores podem variar. Então, por exemplo, eu vou ter lá a questão de quebra ou de perda ou de avaria na entrega. Eu aceito no máximo até 5% de avaria no processo de transporte. Então, mais do que eu definir uma meta, ou seja, 95% de satisfação, né, ou de produtos não avariados, ok, mas o principal ali talvez seja a questão dos meus 5%, ou seja, eu crio um limite, eu tenho que trabalhar em cima com isso, é algo aceitável 5%, mas é a informação que eu preciso para saber qual é o meu limite e se eu estou cumprindo ou não. Então, e aí, gente, pode parecer estranho, eu passo a não ficar mais preocupado com os 95% entregues, sem avaria, mas eu começo a me preocupar com os 5% que foram avariados, né? E aí que é uma informação, é um indicador, é um limite interessante de saber, olha, eu continuo errando em 5%. Por quê? Né? Como? De que maneira? Né? Quais são os problemas que estão resultando? Então, passa a ser uma informação extremamente vital. Né? É aquela coisa, gente, pode parecer meio doloroso, né? Quando o pessoal vira e fala assim, eu tive 95% de entregas de produtos sem avarias, né? Aí vocês vão ouvir naturalmente alguém virar e falar assim, olha, você não fez mais do que obrigação, né? Dentro daquilo que é esperado. Mas o principal, e aí você vai ser questionado, por que você teve 5% de avaria? Né? Então, essa que é a resposta, essa que é a busca que a gente vai ter que, né, conseguir trabalhar. Então, eu vou criar indicadores de atingimento de metas, sim, mas se não é 100%, né, a diferença desse meu indicador para o 100% é que é o que salta aos olhos em qualquer processo gerencial. Então, por que eu ainda estou tendo 1% de falha, 3% de entrega atrasada, 5% de avaria, qualquer que seja o percentual, tá, gente? Porque ele é adaptável a qualquer um. Aí, essas que são as informações que vão ter que ser, né, atentas, observadas, analisadas, para poder saber como fazer. E aí entra o monitoramento, né? As principais operações realizadas para detectar essas falhas e projetar melhorias. Então, quando vocês forem chamados para responder sobre as falhas, vocês já têm que minimamente saber quais são as falhas, que é aí que é o doloroso, né, gente? Você chegar lá e falar assim, olha, por que está tendo, aí pegando esse mesmo exemplo, por que está tendo esse 5% de avaria, né? Então, primeiro que você não pode mostrar surpresa, você tem que saber que você já sabia que tem 5%. E na hora que perguntarem isso, você já apresentou, olha, estamos tendo avaria por isso, eu sugiro tal, podemos implementar determinada mudança que vai resultar numa melhora de 4%. Esse 1% de avaria ainda vai se dar por uma questão de implantação de cultura que em 3 meses
eu garanto 100% sem avaria. É isso que é o principal, vocês vão ser chamados, e aí os alunos de gestão, gente, aí no caso de gestão de logística ou de administração, vocês vão ser chamados sempre para dar soluções, né? Para responder por soluções. Essa que é a grande questão. No dia a dia de trabalho de vocês vão ser chamados não é por fazer o serviço bem feito e elogiar. Isso todo mundo já espera, mas a questão é de apresentar o conhecimento das causas e as soluções propostas para isso. Então, olha a importância do monitoramento. O controle é garantir que o processo logístico esteja em conformidade com todos os padrões que eu estabeleci, seja no escopo do produto, seja na forma como eu produzi, na quantidade certa, na quantidade de funcionários, nos setups feitos para poder troca de turno, ou troca de equipamento, ou reabastecimento de insumo. Qualquer que seja o processo, tem que ter o controle disso e o direcionamento, em que você vai acabar usando todo esse processo para direcionar aí, principalmente, vários sucessos, vários aprendizados para motivar o pessoal e, com isso, aumentar a produtividade. Então, é aquela coisa de dar direcionamento mesmo. Olha, ok, erramos nisso aqui, precisamos melhorar nisso, tal, vamos fazer dessa forma. Então, você está usando tudo isso como um processo de critério para poder estabelecer um caminho a seguir, né, que acaba por motivar o pessoal de saber que há uma possibilidade de solução e quando as pessoas estão engajadas, envolvidas, compromissadas, direcionadas e tudo mais, você acaba tendo um processo realmente de produtividade. Então, a nossa unidade 4.3 é uma unidade simples, tá, gente? Mas extremamente importante, ainda mais a gente que trabalha, eu particularmente trabalho com informação há algum tempo já, tem mais de 30 anos que eu trabalho com esses sistemas de informações, com busca e análise de dados e tudo mais, cada vez mais é uma coisa que nunca saiu, né, de modo e pelo contrário, cada vez mais ela passa a ser um processo extremamente, né, necessário e vital para as empresas. Então, dentro desse processo do nível de serviço, né, da medição de desempenho, a gente precisa claramente, né, trabalhar esse processo de sempre avaliar, entender as informações, não deixar que elas se compliquem, também não ficar chateado porque elas acontecem, faz parte do processo, é aquela coisa do risco, é aquela coisa do processo em andamento, né, da maturação dos processos, mas usar isso como um processo de estímulo para melhorar cada vez mais. Ok, pessoal? Então, aqui a gente termina nossa aulinha 4.3. Deixa eu fechar aqui e vou tentar vincular aqui a outra. Ver se vai dar certinho aqui. E aí, gente, vocês podem participar, fiquem à vontade para qualquer questionamento, dúvida. Vê se vai aparecer o 4.4 aí, gente. Deixa eu ver. Apareceu aqui, professor. Beleza. Ótimo, então vamos lá. Agora, gente, a gente dando prosseguimento, né, nesse processo, a gente vai finalizar, então, nossa disciplina com o processo de custos logísticos, né? Então, a importância dos custos e como que é necessário eu saber, assim como eu tenho que saber e avaliar todos os meus processos, né, resultantes do planejamento logístico, então, de medir o desempenho de tudo aquilo que eu construí logisticamente, tudo isso envolve custo, né? Então, ainda bem. E, querendo ou não, vocês vão ser também, como é que fala? Chamados a responder principalmente pela questão do custo. Se um dos principais papéis de vocês vai ser reduzir o custo da empresa ou da produção como um todo, né, os custos logísticos eles têm que ser bem afiados exatamente para poder garantir, né, que esses custos logísticos ou implementação de várias questões logísticas não impactem ainda mais no custo operacional ou no custo da empresa ou da indústria, tá? Então, um dos principais desafios da logística é conseguir gerenciar essa relação entre os custos e o nível de serviço. Então, como é que eu vou garantir uma entrega, satisfação do cliente num custo logístico ou num custo baixo,
né? Ou então num custo que não vai impactar decisivamente o meu retorno, ou o meu lucro, ou a minha venda, por exemplo. Então, uma das grandes questões, né, que vão resultar no processo do custo, ou da não observância dos custos, é a falta de sistemas adequados para uma gestão mais apurada desses custos, ou seja, é todo um processo de expertise, de construção. Muita gente faz isso, geralmente da própria cabeça, ou acaba criando um sisteminha. Isso não é ruim, é uma forma até ótima de trabalhar isso, porém, é uma coisa que fica muito restrita a determinadas pessoas, então pode ser um problema depois. Então, é preciso criar um sistema que me ajude a calcular de maneira efetiva, né, todos os custos que eu tenho nas produções, nas entregas, no armazenamento, em tudo isso, tá? E conhecer quais são, e mais do que eu tenho um sistema que cuide disso, eu tenho que saber claramente quais são os custos inerentes ao processo logístico. Então, além de todo o impacto em relação à produção, à indústria, à empresa, eu tenho que saber, eu como um gestor logístico, eu tenho que saber claramente quais são os custos referentes a tudo aquilo que diz respeito, né, à logística. E dentro desse processo, gente, né, os custos eles vão ser proporcionais ou relativos em relação a esses vários e novos desafios logísticos que a gente tem enfrentado aí, tá? Aumento da competição internacional, então como é que eu vou, né, garantir, através da minha logística ou daquilo que eu tenho a oferecer, né, uma competitividade interessante com preço internacional, né? O que eles fazem que eu não faço, ou o que eu faço que eles não fazem, aí eu tenho que saber claramente isso para poder servir de processo aí de análise ou de melhoria, né? As várias alterações populacionais, né? Como é que é o processo de demanda crescente, então eu tenho que saber o impacto disso, por exemplo, né, desses desafios que vão acarretar em todo o meu planejamento e, obviamente, todo o meu processo de custo aí, né? As exigências cada vez maiores dos clientes, né? Então, isso vai determinar o quê do ponto de vista logístico, né? E quais as mudanças, por exemplo, que eu tenho que implementar e, obviamente, custos, né? Para continuar atendendo plenamente um cliente que se torna cada vez mais exigente. Então, olha o tipo de informação de saber quais são as tendências atuais, para onde que esses clientes estão indo, o que que eles estão pensando, para poder, então, pensar como a logística pode atender isso num custo menor, tá? Também eu tenho uma crescente escassez de recursos, então vai chegar num ponto que os insumos e as matérias-primas vão se tornar escassos, a depender do material, né, gente? E aí, qual que é o impacto disso na logística, né? Qualquer que seja o produto. Seja por uma entre-safra, seja por uma paralisação. Então, está acontecendo agora, e aí é interessante, né, gente? Você tem vários produtos básicos que estão caríssimos pelo processo da produtividade que foi afetada pela pandemia, e ao mesmo tempo você tem gasolina barata, porque não está tendo consumo de combustível, e as refinadoras, as refinarias estão precisando desovar todo o estoque acumulado lá e tudo mais, e aí acaba que você tem todo um processo. Então, olha que coisa engraçada, né? E a gente está falando de um recurso que, de certa forma, é escasso, né? Assim, tende a ser escasso. O petróleo cada vez mais vai ser mais caro, porque vai chegar num ponto que você não vai ter tanto petróleo assim. Então, olha como que é interessante esses contrastes de acordo com o momento, né? Então, é um desafio logístico entender essa lógica e estar preparado para ela. Os novos sistemas produtivos, né, que estão surgindo, as novas demandas produtivas, como é que isso vai impactar toda a cadeia logística, né, e os processos mais complexos, quaisquer que sejam eles, dada a natureza, o tipo de serviço, o tipo de entrega, se vai ter algum tipo de exclusividade em relação à produção ou não, a complexidade mesmo da produção ou não, ou da prestação de serviço ou não. Então, tudo isso vai acabar, né, sempre criando um questionamento logístico e nós, como lojistas, temos que estar sempre com a busca, não necessariamente com a resposta certa, tá, gente? Mas pelo menos com um caminho a seguir
nesses desafios logísticos. Então, por isso que é interessante vocês, depois de formados, né, a partir de agora, e principalmente depois de formados, estar sempre antenado em mudanças, em processos logísticos, as novidades e tecnologias que estão surgindo, que, querendo ou não, vão impactar os processos produtivos, leia-se processos logísticos, tá? Então, o estudo dos custos logísticos é exatamente para isso, né? Vai me amparar nas decisões logísticas específicas que eu preciso. Então, quando eu tenho um processo que eu preciso implementar ou melhorar, qual que é o custo disso, né? Então, vai resultar nas decisões que eu vou ter que tomar em relação a determinadas questões, um significativo impacto no resultado econômico organizacional. Então, a forma como eu gerencio e otimizo esse custo logístico vai impactar no resultado econômico, né? Então vai ser mais positivo. Eu consegui economizar, criei uma otimização interna, otimizei essas várias rotinas logísticas, então isso resultou numa economia significativa, né? E, ao mesmo tempo, a pouca ênfase em estudos e conhecimentos sistematizados que a gente quase não acha. A gente ainda tem muita carência, né, no Brasil. Aliás, o processo logístico ainda é carente, é uma área ainda em formação, não vou nem dizer claro que em crescimento, mas ainda em formação. Então, nós temos poucos profissionais, desses profissionais, poucos têm uma graduação, ou poucos trabalham com técnicas atuais, ou poucos sabem exatamente qual que é a razão de ser da logística, e isso acaba impactando decisivamente nessa questão dessa falta de conhecimento e falta de aprofundamento em relação a isso, tá? E aí, pessoal, dentro desse processo, a gente vai ver lá que o custo logístico é o custo de planejar, programar e controlar todo o fluxo de materiais, desde a entrada, né? Então, eu estou lá entrando, todo o processo que entrou, todo o processamento e saída. Ou seja, eu controlo tudo que está desde o meu ponto de origem, que está lá no meu fornecedor, no meu subfornecedor, até o ponto de consumo. Então, custo logístico vai cuidar disso tudo. E claramente, né, eu tenho que estar bem atento a tudo isso para poder amplamente utilizar e desenvolver novas estratégias para gerenciar esses custos numa cadeia tão longa como essa. Então, eu tenho que estar muito... eu tenho que conhecer não só determinadas etapas produtivas ou segmentações da minha cadeia produtiva, mas de todo esse ambiente que a gente já chegou a ver naquela cadeia de suprimentos lá e tudo mais. Então, eu tenho que estar plenamente trabalhando novas estratégias, novos processos de gerenciamento, novas soluções para gerenciar e diminuir custos, tudo isso. Então, isso objetiva, de novo, utilizar os monitoramentos de indicadores, né? Então, os resultados, tendências que surgiram, oportunidades que aparecem, os estudos de impactos logísticos e o custeio, né, de todo esse processo, toda a questão de dar suporte ao processo de tomada de decisão, seja no nível estratégico, tático, operacional. Então, tudo isso acaba eu precisando desses indicadores para poder apresentar com bastante precisão a questão dos meus custos logísticos. O custo logístico também, gente, ele aumenta com o crescimento da economia. Aí parece meio estranho, mas como assim? Se eu aumentei, né, estou num processo que está tendo um desenvolvimento. Ô, professor, ficou mudo. Oi? Tava mudo aí agora. Tá mudo ainda ou não? Não, melhorou? Agora voltou. O que vocês falhou? De onde é que falhou? 5 minutinhos, não, 12 segundinhos atrás, professor. Então, beleza. Então, voltando ali à questão desse, o curso ele objetiva todo esse processo, os indicadores que vão criar todas essas questões de tomar decisão, tanto no nível estratégico, tático, operacional, ele vai, né, cada vez mais as informações, os controles, os monitoramentos, os indicadores e índices, eles vão permitir toda essa questão de analisar, então de apresentar o custo como ele deve ser, né? O custo logístico, gente, ele aumenta de acordo com o crescimento da economia. Pode parecer estranho isso, né? Mas como assim?
se a economia está aumentando, está pujante, está tendo uma produção, uma demanda em massa, dinheiro circulando e tudo mais, as pessoas gastam mais, compram mais. Então, isso aumenta a demanda. Então, claro que vai aumentar o custo logístico. Eu vou ter mais transporte, mais armazenagem, mais insumos para gerenciar. Então, diferentemente de outros processos que poderiam ser diminuídos, a logística ela acompanha diretamente, o custo da logística, dos processos logísticos acompanha diretamente o crescimento da economia, né? E a eficiência desse sistema logístico ela é determinada pela relação desse custo logístico total com o PIB, né, de cada país. Então, isso vai variar, né, de acordo com o PIB, vai variar para cada país, para cada empresa, para cada segmento, então o tipo de negócio que você está gerenciando, né? No Brasil, os custos, né, logísticos eles representam em torno de 11,5% do PIB. É alto, tá, gente? Se você pegar aí a União Europeia, deve ter em torno de 9%, ou até menos. Gente, estou falando de dados antes da pandemia, tá? Nos Estados Unidos deve ser em torno de 10%, até um pouquinho menos. Mas você vai ter algumas questões da China e alguns países asiáticos um pouco mais baixo do que isso. Então, o Brasil ainda tem um custo alto, não um custo logístico alto. Claro, não tem uma política adequada, uma orientação adequada, não tem mão de obra qualificada ainda a contento, ou seja, para garantir uma expertise nesse processo, não está tão ruim em relação aos outros, mas poderia ser infinitamente menor, tá? Não sei se eu já comuniquei para vocês, eu já falei até em uma dessas aulas aí. Você pega lá o setor de hortifruti granjeiros, em que se alguém carregar lá, vou comprar alface lá de Brumadinho, aí a pessoa vai me trazer o alface de lá, 30% desse alface vai ser perdido pelo transporte e armazenamento desse alface. Então, é muito alto, dependendo da atividade, né? Mas tem como diminuir? Radicalmente, tem como diminuir. Então, trocar o tipo de grade, lá, às vezes o pessoal faz de madeira, você coloca de papelão, você tem outro processo da forma como você vai coletar e vai armazenar, da forma como você vai colocar nas caixas, da forma como você vai empilhar essas caixas. Então, você tem todo um cuidado. Implica em custo? Claro que implica, né? Mas então, aí as pessoas fazem a seguinte conta, né? Se eu for implementar melhorias, quanto que custa isso, né? É mais caro ou mais barato do que os 30% de hortaliças que eu perco, por exemplo, né? E aí, gente, são questões que as pessoas fazem de uma forma lógica, né? Não poderia ser diferente, mas ao mesmo tempo vai muito uma questão de ética, né? Então, assim, você está jogando comida fora, né? Num país em que pessoas passam fome dependendo do local do país, ou no mundo onde o mundo passa fome. Então, eu estou dando um exemplo pontual, mas só para vocês verem como que determinados segmentos ainda no Brasil estão completamente carentes de pensar e repensar a forma como a logística atua em determinados segmentos. Então, gente, tem muito campo, tem muita opção, muita oportunidade para vocês chegarem e fazerem a diferença, tá? E o Brasil também tem 8,7% da receita líquida das empresas, ou seja, o custo logístico ele vai ter um processo de somente 8,7%. Então, tem que melhorar esse processo, né? O nosso custo logístico se concentra prioritariamente em transporte, armazenagem e estoque, a gente já viu isso, né? A logística no Brasil ela ainda não está muito na questão da informação, mas está especificamente nessas 3 áreas. E aí, a gente vai ter o chamado o custo logístico total, que é o somatório dos vários custos de todas as atividades logísticas que eu vou ter. Então, está aí uma formulazinha, gente. Não é para assustar com isso, não. Isso aí não vai cair na prova, não, tá? Mas só para vocês... De repente, eu posso pedir na prova que vocês decorem, né? Cada uma dessas letrinhas aí, tá? Então, o que é o custo logístico, gente? Eu estou juntando todas essas atividades aí, né, de uma forma ampla. Claro que dependendo do segmento ou do que eu estou atuando, eu não vou ter determinado desses custos aí, dessas letrinhas, tá? Isso é muito comum. Às vezes eu posso ter bem menos do que está aí, mas o que é o custo logístico? Entra todos os custos que eu tive. Então, por exemplo, o CAN, né? CAN não é Clube Atlético Mineiro não, tá, gente? Mas, sei lá, custo de armazenagem e movimentação. Então, todo o processo de movimentação, de armazenagem, impactou em quanto, né?
pessoas trabalhadas, caminhões, tempo, tudo isso você tem que levar em conta nesse custo aí. O CETRA lá, né? Então, que é o custo de transporte, quanto que foi efetivamente o custo de transporte para poder estar conduzindo, questão do caminhão e tudo mais. Tem embalagem? Olha o custo de embalagem. Manutenção de estoque. Utilizou de um processo de gerenciamento e manutenção, como é que se deu isso? Então, a pessoa que está trabalhando, o sistema que eu estou usando, o carrinho que eu utilizei e tudo mais, entra nesse custo, né? O custo de tecnologia de informação que eu posso ter implementado ou não, custos tributários, então são as várias taxas que você paga para o governo que não são recuperáveis. Então isso é decisivo para você colocar ali, por exemplo, para saber de toda essa minha aventura em produzir, quanto que efetivamente eu estou gastando e qual é o peso disso, o impacto disso no meu processo de venda, por exemplo, né? O CDL, que é o custo decorrente de lotes, o CDNS, custo decorrente do nível de serviço, então se eu utilizei nível de serviço, eu estou ofertando algo ou não. O CAD, o custo de administração logística, por exemplo. Então, vai ter administrador ou não? Então, vamos ver cada um só de uma forma bem rápida, mas só para vocês verem que nem sempre eu vou utilizar isso, tá, gente? Então, a gente viu lá, eu não vou nem detalhar, a gente já leu, dá para entender, mas o armazenamento vai ler todo o processo de recebimento, acondicionamento, seleção de materiais, de pedidos, os embarques, etiquetagem. Então, estou gastando lá com etiquetagem e alguém para ficar etiquetando, mão de obra, tudo isso vai ter essa questão aí de armazenagem e movimentação. Vai ter custos fixos e variáveis. Os fixos, quando a armazenagem ela é própria no espaço físico, armazenagem própria em espaço físico alugado. Eu posso reduzir assim, a questão do meu layout, como é que eu posso fazer a questão do meu layout e qual que é o impacto disso, redução de movimentos desnecessários, tudo isso, né, se eu vou ter que usar rotatividade ou não, tudo isso acaba impactando os meus custos fixos e os variáveis quando os meus serviços de armazenagem são totalmente terceirizados com os operadores logísticos. Mas é custo, então eu tenho que entrar aí, né? No livro tem esses principais custos de armazenagem aí, gente, mas sei lá, custos de materiais, pessoal, equipamento, eles acabam entrando em detalhes, mas que são muito intuitivos aí, né? Então, todo o material que eu utilizei para poder armazenar e movimentar, o pessoal utilizado, todos os equipamentos, né, para transporte interno desse processo de movimentação e armazenagem, e os custos de um espaço físico, de uma infraestrutura, de uma edificação, por exemplo, tá? O transporte é a mesma coisa, deslocamento de material, então eu vou avaliar, você vê lá, 60% do custo logístico total, né, desse custo de transporte, então 2/3 do meu custo logístico é especificamente custo de transporte, então isso vai impactar decisivamente, então eu tenho que ter muita atenção em como reduzir esse custo de transporte. Vou ser observado esse custo sob duas óticas, a ótica do usuário, quando a empresa ela terceiriza essas operações de transporte, então vão ser variáveis, ou quando eu tenho frota própria, né? Qual que é o impacto disso? O tempo, os custos em parcela fixa de tempo e de distância, uma vez que eu estou utilizando, mas são custos que têm que ser dimensionados. Então, levando daqui, gasto 2 dias numa distância tal, né? Qual que é o custo disso? O custo do motorista, todo esse processo aí que vai impactar, né, principalmente aí. Esse custo ele vai ser influenciado por todos esses fatores econômicos aí. Oi? Alguém? Tá. Vai ter esses impactos aí. A distância vai influenciar, então eu tenho que saber exatamente, gente, para onde que eu vendo e como que dá. Porque se eu prometo entregar em qualquer lugar do Brasil, né, então você tem que considerar a distância de qualquer pessoa que comprar e como que é o impacto disso. Você pode até calcular um prazo maior para entrega, mas a distância e a entrega tem que ser feita. Seja de avião, trem, modal, caminhão, a gente já viu tudo isso já. O volume, né, então o custo diminui à medida que o volume de carga aumenta, então dependendo da quantidade de volume vendido e tudo mais, eu tenho uma otimização, a densidade entre o peso e o volume, se é um produto com facilidade de acondicionamento, então isso acaba aproveitando mais o espaço do veículo ou do avião, por exemplo, facilidade de manuseio, porque eu tenho menos pessoas para poder manusear, então isso implica em redução de custo. Todo o processo de risco e incidência de reclamação, então os cuidados que eu tenho
com esse processo e atendendo ao mercado e às sazonalidades, safras, cargas de retorno. Então, como é que está? Eu tenho um produto que tem entre safra. Qual que é o impacto disso no meu processo logístico? Então, você tem que estar atento a tudo isso. E a escolha do modal, óbvio, né, gente, vai ser influenciada pelos fatores de custo. Então, eu ainda vou ter que entrar a questão do custo do modal de acordo com o tipo de transporte que eu resolvi utilizar, tá? Então, não se esqueçam de calcular ele lá. Aí vai ter custo de embalagem, vai ter um impacto sobre o custo e produtividade, né? Então, a gente já viu isso, o processo do impacto da embalagem como instrumento de venda, como instrumento de marketing, é um instrumento de acondicionamento. Então, eu tenho que saber qual tipo de embalagem usar para determinado produto ou para os produtos que eu estou lançando. Isso tem um custo, né? Se as operações vão ser automatizadas ou embalagens manuais, se forem manuais, então tem, além da embalagem, ainda tem as pessoas que vão estar fazendo a embalagem, né? Como é que, se eu tenho esse processo de recolher, né, as embalagens, aí tem a logística reversa de recolher a embalagem utilizada, como é que vai se dar o custo disso? Então, olha os cuidados que eu tenho que ter. Manutenção de estoque, né? Os inventários a serem mantidos, as pessoas que estão envolvidas, né? Todo o processo do custo de capital, de armazenamento, os custos de risco, por exemplo, tudo isso entra na composição aí do gerenciamento, né, desse estoque. Então, tudo que está envolvido a ele vai ter esse impacto também. Então, a gente está vendo aqui, né, gente, não é fácil ser empresa ou ser indústria, tem todos esses cuidados, né? Porque acaba que você pode ter isso aqui mal gerenciado e aí a razão do seu fracasso ou da sua não recolhimento ou não enriquecimento, qualquer que seja, ou não desenvolvimento da sua indústria, pode se dar por esses detalhes que a gente às vezes acaba esquecendo de computar. Olha, mas eu vendi tanto, ok, mas você vendeu muito, mas com o que você pagou, né? O que você gastou? Né? Então, são essas composições. Vou ter o curso de tecnologia de informação. Então, quando é o caso, as emissões de atendimento de pedidos, todo o processo de comunicação, as entradas, processamentos, quem lança, quem não é, as informatizações dos sistemas, tudo isso acaba entrando no processo. Custos tributários, os impostos, taxas que eu tenho que pagar de acordo com o tipo de transporte que eu estou fazendo, com as taxas de produção, os impactos ambientais, tudo isso acaba entrando aí. Os lotes, se eu for utilizar, por exemplo, a minha produção, ela tem muito setup. Setup é quando você faz aquela parada para troca de tinta, por exemplo, no processo de um componente de cor, né? Dá um exemplo, né? Você tem lá, a Coca-Cola, ela exige, por exemplo, na pintura das latinhas, elas têm que ter 2 paradas ao longo do dia para poder ter uma troca da cor do vermelho Coca-Cola, né? Então, você tem lá um tanque que você tem que acionar, porque tem, quando vai chegando quase no final, já começa a comprometer na cor do vermelho utilizado. Olha que interessante isso. Então, você tem 2 setups, você tem 2 paradas para... e o setup, a gente fala que ou para troca de refil de tinta ou de manutenção programada de máquina, qualquer coisa. Então, isso implica em custo, né? Reduziu lá, parou a produção, porque está fazendo troca de turno, né? Entra também, né? Tudo isso acaba impactando todo esse processo. Então, esse custo tem que ser dimensionado. Eu estou deixando de produzir 1000 produtos, né? Eu estou deixando de vender, né? Mas eu estou gastando com gente, com maquinário, com tudo que está realizando esse setup, por exemplo. Então, olha o processo aí. Cada lote, né, de produção ele vai ter um custo específico. Custo referente a nível de serviço. Então, se eu vou demandar mais estoque, mais pessoal, mais sistema, mais transporte, qualquer que seja o nível de serviço, isso entra o custo, né? Então, tem todo um processo, né? É claro aí. E vou ter aí também o custo de administração logística. Então, todo o processo de administração, as operações, subdivisões, os gerentes, as pessoas que estão cuidando, todas as várias etapas que vai entrar logística, como é que é o custo disso aí, né? Então, em relação ao logística de suprimentos, que tem todo um setor para compra, da produção, como é que da distribuição, logística reversa, quando é o caso,
tudo isso implica numa cadeia de custos aí que eu preciso, né, dimensionar. Então, pessoal, a gente está vendo de uma forma, não é uma coisa complicada, né, ou seja, não é uma fórmula, né, simples, é simplesmente ter o cuidado de registrar atentamente quais são as informações, os custos de cada processo, como que se dá tudo isso e saber dimensionar isso de uma forma realística, né? E ao ter conhecimento de cada um desses processos, você acaba criando um processo de redução e de impacto em que você sabe exatamente onde atacar para evitar que esse custo aumente ou que você consiga até diminuir esse custo logístico. A diminuição desse custo logístico vai ser extremamente decisiva para a redução do custo operacional, né, da empresa, sendo isso uma vantagem competitiva, um diferencial competitivo em relação à concorrência. Então, não se enganem, né? Essas duas matérias que fechou essa disciplina, eu acho até simbólico isso, porque é uma chamada de atenção final dos principais processos que vocês vão ser chamados a responder. Ou seja, além das rotinas logísticas que vocês vão cuidar, né, que é inerentes ao processo logístico, vocês vão ser chamados principalmente para dar conta de toda a questão do custo, né, em que efetivamente a logística está gastando e o impacto disso na empresa como um todo, na indústria como um todo, né, em matéria de custo, e principalmente todas as diretrizes, as metas, os indicadores, as medidas de desempenho que você está traçando, que você está colhendo, que você está, né, apresentando, tem que estar sempre antenado e acompanhando, né, controlando, e como que isso vai ser um instrumento de tomada de decisão extremamente estratégico na empresa. Então, pessoal, encerramos o nosso curso, nossa disciplina. É uma pena, mas a gente acabou que a gente não teve muitos contatos presenciais, mas eu queria de antemão já agradecer vocês plenamente aí pela paciência de estarem conosco, né, nas aulas remotas. Sei que não foi um processo fácil, uma questão de adaptação, mas é uma questão eu falo até que de mais esforço da parte de vocês, de não só estarem nos momentos e tudo mais, mas de estar acompanhando um processo, de ter custo com internet, terem outros custos do mais, mas de qualquer forma o conteúdo, o saber, de alguma forma ele foi passado, e eu acho que isso que importa, né? Poderia ter tido mais exemplos, né? Em sala de aula, a dinâmica ela é diferente, né, gente? Então, as várias atividades que a gente poderia ter realizado e que a distância não acaba comprometendo, a concretização daqueles trabalhos que eu estava fazendo, mas eu já falei até com os coordenadores, depois eu vou acabar criando algumas oficinas, depois quem quiser a gente pode, quando a gente voltar nesse processo, a gente tem alguns encontros pontuais, quem quiser, né, aberto a todos os interessados, para a gente às vezes trabalhar algumas ferramentas, algumas práticas de observar em loco, né, pelo menos aquela entrega daquele trabalho de vocês, alguns me entregaram, os materiais ficaram ótimos e tudo mais, mas que eu acho que faltou um pouco essa questão devido a esse processo. Não é culpa de ninguém, mas ao mesmo tempo eu queria agradecer plenamente o fato de vocês terem se disposto, né, não foi todo mundo, mas na maioria ter se disposto a participar das aulas, de se envolverem, né, com todas essas dificuldades. Então, vocês estão de parabéns. Na semana que vem, a gente encontra as aulas, agora vão ser só pontuais, a semana que vem a gente vai encontrar só para eu trabalhar, passar, se eu conseguir. Eu estava falando hoje no começo da turma, com a turma que estava antes, no começo da aula. Se eu conseguir determinadas autorizações para a coordenação, eu já vou passar as questões para vocês na próxima aula e vou marcar aí 10 dias para a entrega da prova de vocês. Então vai ser, em vez de ser uma semana, vocês ganham 3 dias a mais e, ao mesmo tempo, me permite receber o material todo antes do prazo final para que eu consiga corrigir mantendo aquele formato de questões abertas, tá, gente? Porque uma discussão que está em relação aos professores é de não ter questões abertas pela dificuldade, pelo número de correções, e num prazo de entrega de nota que tem que ser dia 20. Né? Então, a nossa prova seria dia 19, eu teria um dia para entregar. Ok, nem que a gente ficasse a madrugada toda, eu vejo dessa forma, mas tem professor que não dá conta e tudo mais. Então, gente,
Se eu conseguir semana que vem, aí eu informo vocês no grupo do WhatsApp, a gente já marca para a gente discutir quais são as questões, eu já dou algumas orientações em relação às mesmas, e a gente, então, apresento elas para vocês e a gente marca a data de entrega máxima das questões. Combinado? Tranquilo isso? Tranquilo. Combinado. Lembrando, gente, e aí, assim, dentro do que pelos que estavam aqui, eu entendo que o formato da prova de questão aberta foi o melhor. Eu acho que ele é melhor mediante esse momento que a gente está agora, tá, gente? Que é uma forma de trabalhar o saber de uma forma muito mais encorpada por parte de vocês. E aí, só lembrando, gente, parte dos pontos o compilado de vocês, a parte dos pontos da prova, o compilado valendo 1.000 pontos, né? Vários entregaram, mas lembrando que o prazo máximo do compilado, o compilado pode ser até o dia 19, tá? Então, dia 19, 11h45, eu estou fechando a entrega do compilado. Quem não entregou fica sem nota, fica sem 1.000 pontos na prova. Combinado? Tá? Isso tem que estar claro. E outra questão, gente, que eu estou avaliando vocês é a frequência e os pontos das parciais está pela questão do AVA. Tem aluno que não começou a fazer, estava indo num ritmo legal e parou. Então, eu vou até colocar isso no grupo lá de novo. Então, não esqueçam desse detalhe do AVA 100% feito, tá? Que a parte dos pontos de vocês, da parcial, está sendo principalmente pela questão do AVA. Ok? Ok, professor. Ok. Então, hoje é sexta-feira, vocês estão liberados, sextou, né? Mas vocês têm que prometer que vocês não vão pegar o vírus, vocês vão se cuidar da saúde, vocês podem, né, aproveitar plenamente sexta-feira à noite, mas com essas observações mínimas aí de isolamento social, tá, gente? Se cuidem, mantenham sempre esse ânimo de vocês e em breve, muito em breve, gente, a gente vai estar juntos aí novamente na faculdade. Querendo ou não, as coisas estão começando, apesar do aumento, mas eles estão começando, de certa forma, a entrar num eixo normal, e eu espero que muito breve a gente possa se encontrar, né, na faculdade. Combinado? Um abraço para vocês, uma excelente semana, e aí eu mantenho contato com vocês pelo WhatsApp. Valeu, professor. Abraço. Boa noite. Bom final de semana. Falou, Fala, abraço. professor. Boa noite. Muito obrigada, professor. Boa noite, professor. Obrigado pela Boa aula. noite. Tá, Boa obrigado, noite, gente. gente. Um abraço para vocês. Boa noite, Falou, boa noite. Um abraço. Tchau.